Você jogar lá no Google o motivo pelo qual as pessoas não praticam exercício físico, a primeira que vai aparecer é a falta de tempo. A gente costuma procrastinar bastante as atividades que são importantes até que ela vire uma urgência, né? Tem uma questão de saúde mundial muito séria, que no final das contas, como um ponto positivo, a gente trouxe essa questão de maior conscientização, o tanto a gente precisa cuidar da saúde. Lá no treinamento de vendas, né? Você consegue ter resultado na primeira semana em academia? Está no ar mais um podcast Papo de Empresário, podcast que vai deixar você mais conectado com o mundo empresarial. Eu sou Nayara Patrícia. Eu sou Diego Lima. Eu sou Débora Marques. Bem-vinda! Muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Bem, prazer recebê-la, Débora. E Débora Marques, né, que é profissional de educação física, empresária, que veio falar hoje sobre a saúde do empresário, hein, Diego? Legal! Bacana, hein? Vamos relembrar aqui. Profissional de educação física, né? Isso é muito bom, a profissão só cresce. Exatamente. A importância dela. E aí, né, essa saúde física e mental, né, que praticamente a gente separa, mas que na verdade está tudo junto. E aí, qual o desafio que você vem enfrentando aí no seu dia a dia, Débora, com esse tema, né? Exatamente. Antigamente, a gente se referia à saúde física separada da saúde mental, mas com o crescente número de estudos, nós fomos percebendo que uma não tem como separar da outra, né? Uma influencia na outra, então vira uma saúde só. Mas quando a gente quer falar, por exemplo, do diabetes, a gente fala de saúde física, né? Então, quando a gente tem que caracterizar, né? Mas a gente sabe hoje, por exemplo, que o diabetes está relacionado a doenças mentais, doenças de declínio cognitivo, como, por exemplo, o Alzheimer, que é uma das demências mais comuns, né? Então, não dá mais para separar. Isso é só um exemplo, né? A gente tem a questão da ansiedade também, um número cada vez mais elevado de pessoas com transtorno de ansiedade diagnosticado, né? E o transtorno de ansiedade, por exemplo, também pode acarretar em úlceras, pode acarretar em gastrite nervosa. Então, está tudo relacionado. Então, se você melhora questão mental, você melhora o seu corpo também e vice-versa, né? Então, para todo mundo, mas para o empresário também, que vive sob estresse constantemente, precisando resolver problemas o tempo todo, e com uma agenda nem sempre muito fechada, organizada, coisas podem mudar de última hora. Então, é sim um profissional que está sob estresse e que precisa de fazer exercício físico para questões de saúde mental e também para questão de saúde física, porque sem saúde ele não vai dar conta de fazer isso. É muito importante, né? Que está bem ligado. E equilibrar essa parte hormonal, né? Porque resolver problema, né, o tempo inteiro, é estresse o tempo inteiro, enfim. Então, você vai liberando aí muito hormônio do estresse. Exatamente. E a atividade física regular, ela vai te ajudar a equilibrar isso, né? Exatamente. Cortisol elevado fora de hora vai ser um problema, e aí a gente vai ver esse impacto lá na questão do ganho de peso também. Então, mais uma vez, a questão lá do hormonal, né, que a gente pensa que o estresse não tem nada a ver com sobrepeso, com ganho de peso, tem toda a relação. Sim. Então, e o exercício vai melhorar os dois lados, né? Então, ele melhora o todo, né? E mais pra frente a gente vai falar até sobre outras questões que não só a gente pensa também só assim, no hormônio, na questão fisiológica, mas a gente não pensa na questão comportamental, às vezes fica um pouco de lado. E para o empresário isso também é muito importante. E também a questão da autoestima, né? Tem vários pontos aí que são importantes quando se pratica regularmente, né? Muito bem, fundamental, né? Não do ponto de vista estético, mas de capacidade mesmo, motora, né? Todo mundo quer se sentir capaz. Mas a principal desculpa aí que todo mundo utiliza é não ter tempo. Exatamente. Se você jogar lá no Google, o motivo pelo qual as pessoas não praticam exercício físico, a primeira que vai aparecer é a falta de tempo. Depois vai aparecer a falta de dinheiro, ou a pessoa não quer mesmo, mas não quer, não gosta, né? Mas a falta de tempo é a principal. E aí, fazendo uma análise mais generalista, esse motivo é aceitável, né? Mas quando a gente vai no detalhe, vai entender melhor o porquê não tem tempo, o que você encontra geralmente aí quando né, você está no mercado, trabalhando com essas pessoas, né, que estão
a princípio querendo melhorar, né, a saúde física e mental, enfim, atividade física regular. E aí vem com a desculpa de tempo na hora enfim, De não fazer, de realmente começar, né? Exatamente. É tempo mesmo ou é prioridade? Então, o que acontece? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu não tenho condições de malhar todo dia 1 hora, mas você não precisa disso, né? O treino tem que se adequar à sua rotina, e não sua rotina adequar ao treino. Então, se você tem meia hora todo dia, tá maravilhoso. É meia hora todo dia que você vai fazer em casa, não tem problema. Né? Do ponto de vista de melhoria de saúde, de prevenção de doenças, qualquer coisa que você fizer vai ser melhor do que nada, né? Estética é outro departamento, mas do ponto de vista da saúde, né, da saúde como um todo, a gente tem assim, tem meia hora por dia em casa mesmo, para ser bem rápido, a gente dá um jeito. Agora, quando a pessoa fala, já aconteceram várias vezes, Débora, eu vou ter que parar porque eu não estou tendo mais tempo, não estou conseguindo encaixar na minha rotina. Bom, aí a gente tem 2 lados, e isso acontece só com os empresários, né? Os empresários também. Mas a gente tem um lado das pessoas que não conseguem, vamos dizer assim, focar na atividade que está fazendo. Isso eu vejo acontecer demais. A pessoa fala, nossa, o dia voou e eu não dei conta de ter o tempo para fazer meu exercício. Mas a pessoa o tempo todo está olhando a notificação no celular. Então ela não consegue concentrar no serviço. Às vezes ela fala, estou trabalhando demais. Mas na verdade ela não conseguiu focar naquela tarefa que ela está executando. Então ela se distrai. E aí fica somando vários pouquinhos de cada tarefa, não conclui nenhuma, chega no final do dia cansada, sem conseguir liberar um espaço do dia dela para fazer o exercício físico. Então, essa questão de focar no que você está fazendo e destinar o tempo para o exercício, destinar o tempo até para as suas notificações do WhatsApp, do Instagram, é super importante, né? E tem a outra parte também de organização do seu tempo, gestão do tempo mesmo, né? Então, os empresários, por exemplo, não tem uma agenda, geralmente não tem uma agenda fixa. Tipo assim, esse horário, isso toda semana é igual. Não, às vezes cada semana tem um compromisso diferente. Exatamente, sempre está com demanda urgente, então o exercício sempre vai ficar para depois, porque nunca é urgente, né? Até que uma doença aparece e o médico vai lá, olha, ou você faz exercício ou você está ferrado, né? Mas enfim. E aí, nesses casos, quando os empresários, né, têm essa agenda muito conturbada, minha sugestão sempre chega numa sexta-feira, né, se você trabalha até sexta, não trabalha sábado, domingo, chega numa sexta ali, tira um pedaço do seu dia para você fazer o planejamento da semana seguinte, para você deixar um espaço na sua agenda como se fosse um compromisso com o cliente. Aquele horário é para eu fazer o meu exercício físico. Né? Inegociável, não pode ser algo negociável. Meia-noite às 6, né? Aquele dia faz meia-noite às 6. Exatamente, não pode ser negociável, porque se você sempre coloca outra coisa na frente, isso nunca vai acontecer de forma consistente, não sabe? Né? Então, é muito importante ter essa questão de não negociar. E que seja meia hora por dia, mas que faça alguma coisa para não deixar para trás e ter prejuízo lá na frente, né? A gente costuma procrastinar bastante as atividades que são importantes até que ela vira uma urgência, né? Então, fazer essa revisão, né, do que realmente é importante, qual que é o tempo para ela continuar sendo importante, mas não urgente, né? Porque se ela for importante e urgente, aí ela te gera estresse, acaba piorando a situação. Então, dentro até do trabalho que a gente faz na consultoria, né, dentro da área de produtividade, ter uma roda do tempo, né, ou seja, na sua semana, quais são os seus compromissos fixos, né, o que você vai destinar do seu tempo a cada um daqueles compromissos, atendimento ao cliente, a parte de alinhamento estratégico, o alinhamento da semana, a parte de revisão do seu dia e a parte do exercício físico, né. Eu já consegui colocar na minha rotina. Eu estou caminhando. Que legal. Então, assim, é super importante porque você tem que estar revisando sempre. Eu lembro que, assim, de 2021 até 2023, julho, estava na minha agenda. E eu não tirava porque eu falava assim... Amanhã, a procrastinação. Não vou tirar, porque toda vez que eu falava, vou tirar, me doía. Vou tirar isso da minha agenda. Né? Então, é igual quando você paga a academia lá os 12 meses e não frequenta. Então, eu não vou tirar, não. Deixa aqui, que semana que vem eu começo. E aí, de fato, né, você precisa colocar como prioridade, né, entender o impacto positivo que isso vai causar, e é de imediato, né? Então, quando às vezes a gente pergunta, né, lá no treinamento de vendas, né, você consegue ter resultado na primeira semana em academia? A gente pede, né? Sim. Sim, consegue. Mas qual o resultado? Né?
Então, você já tem um impacto de se sentir bem com você mesmo que está frequentando. Né? O primeiro resultado que você vai ter é um sentimento de autorrealização. Então, isso é tudo muito importante, porque é dali que você vai buscando e galgando novos resultados, né? Que pode ser de força, de flexibilidade, enfim, né? E de se sentir melhor com você mesmo, né? Isso é importantíssimo. Não, e a gente vê que depois da pandemia, né, acho que não só os empresários, mas as pessoas têm se preocupado mais, né, com a saúde, da importância dela. E assim, voltando ao mundo empresarial, a gente sabe que o empresário tem que se preocupar, não, tem que estar bem, né? Todos os benefícios que a atividade física vai trazer para mim poder ter mais bem-estar, sentir melhor, mais disposição para cuidar da minha empresa. Então, isso, acho que os empresários hoje, né, tanto os empresários outras pessoas, têm se preocupado mais com isso. Você sentiu que no mundo empresarial isso tem sido mais impactado? Não, com certeza. Eu acho que principalmente pelo tanto que você falou de saúde mental, né? Aquela preparação de saúde mental durante e após a pandemia. Falou-se muito disso e colocou muito exercício físico no centro da melhoria da saúde mental. Então, acho que ajudou demais. Então, você vê hoje as academias muito mais cheias, um número muito maior de academias, né? Então, voltado a crescer. Exatamente. Então, assim, você chega numa academia de grande rede, hoje, independente do horário que você vai chegar lá, vai ter muita gente. Antigamente, você tinha um horário mais cheio até às 8 da manhã e depois das 5 horas da tarde. Hoje em dia, pode chegar lá na hora do almoço, vai ter muita gente. Então, aquele a mais que vem para bem, né? A gente teve uma questão de saúde mundial muito séria, que no final das contas, como um ponto positivo, a gente trouxe essa questão de maior conscientização, o tanto que a gente precisa cuidar da saúde. E para o empresário é extremamente importante, porque o que ele vai fazer sem saúde? Principalmente para o pequeno e médio empresário, que geralmente centraliza muitas funções ainda, principalmente quando ele está abrindo o negócio, ainda não tem uma equipe grande, né? Ainda não consegue delegar muitas tarefas. O empresário, ele quer dar conta de tudo, né? Quer supervisionar tudo para tudo sair mais perfeito possível na visão dele. Então, ele vai deixando o tempo do exercício físico de lado e isso, igual você falaram, né? Vai procrastinando. Ele nunca vai ser uma urgência, porque a empresa sempre vai estar cheia de urgência. Mas se acontecer um problema de saúde com ele, se ele ficar num CTI, por exemplo, o que vai ser da empresa dele? Né? Ele não para pensar nisso, porque pode ser que a empresa dele não caminhe sozinha. Então, se a empresa depende dele, depende que ele esteja com saúde para que o negócio dele seja algo próspero, né, e cresça cada ano sem a ausência dele, né? E ele estando bem, ele consegue administrar de uma melhor maneira, né? E é interessante porque antes da pandemia, né, a gente tinha aqui no Brasil cerca de 33 mil academias, né, com o KNAI em funcionamento. E aí, pós-pandemia, ou seja, durante a pandemia, várias dessas não conseguiram se manter, né? Então, era um modelo ainda muito voltado para a atividade física dentro da academia, né? Especificamente, no modelo tradicional, ou seja, você tinha que estar lá com o professor te acompanhando, né, nos exercícios ou não, né, com as redes a gente não tem tanto esse acompanhamento, você geralmente contrata a parte, mas enfim, com pandemia tudo fechou, né, e aí eu estava dando uma olhadinha no reporte da INSA logo pós-pandemia, né, quais eram as tendências do mercado, né, e também a questão de quanto de academia deixou de existir. Então, foi uma queda grande, foi de 10% a 15% de queda, né, no número de academias. E, além dessa queda, a gente teve as pessoas sem o recurso, né? Ninguém estava preparado para uma aula online, para uma aula em casa, nem os profissionais, né, nem os alunos. E eu lembro que nessa época a gente atendia algumas academias, né? E a gente teve que se virar nos 30 para conseguir se adaptar, né? E, vamos gravar para poder enviar isso pelo WhatsApp para o cliente não ficar parado. Né? Para evitar várias questões, né? Assistir o cliente, pessoas que precisavam manter a atividade por conta de saúde mesmo, assim, que já era um tratamento, enfim. E também para a questão de não ter a evasão de clientes, né? Como é que vai pagar a folha, etc., a locação, né? Com a academia fechada. Então, aí o que eu percebi? Que as pessoas aprenderam também, né, não só a fazer compras, elas aprenderam também a fazer a atividade física, a receber, né, o aconselhamento, o direcionamento e executar onde ela estiver. Né? Isso foi muito interessante. Como você enxerga essa transição e esse momento atual? Isso, nós, profissionais de educação física, tivemos que nos virar nos 30 também, né? Porque se você tinha lá 10 clientes presenciais, depois, de repente, você não tinha mais ninguém, né?
Então, realmente foi um período assim, ou você se adapta ou você vai para trás. Tá? Exatamente. Então, assim, mas o que trouxe assim, para os profissionais e para a forma de atendimento, principalmente, foi uma nova possibilidade. Então, surgiram os atendimentos online, né? Como no caso a consultoria online. Então, ali dá para fazer um atendimento à distância, dá para o treino ser personalizado e de qualidade, mas com um custo muito mais acessível. E aí que mudou um pouquinho o mercado, porque o personal training presencial não é todo mundo que tem condições de pagar, que realmente é um serviço de custo mais elevado. Mas na consultoria online, pelo fato do pessoal não ter que estar ali junto com o cliente, não ter o deslocamento, a hora gasta ali, então dá para fazer um serviço, né, de custo mais acessível, e isso elevou o número de pessoas treinando com instrução profissional. Sim. Não o número de pessoas treinando, talvez, mas com instrução profissional, com certeza. Grande possibilidade, né? Exatamente. Então, e questão também de disponibilidade de tempo mesmo. Às vezes ali você tinha um horário preso, principalmente os empresários, né? Que a rotina muda muito. Às vezes perdiam vários treinos com o personal porque não conseguia estar ali naquele horário. E através da consultoria online ele consegue encaixar da melhor forma na rotina dele. E às vezes até fazendo onde tiver. Exatamente. Né? Viaja muito, né? Tem os empresários. Exato. Não necessariamente precisa nem de máquina para fazer. Exatamente. Tudo é adaptável. Exatamente. Agora é interessante porque essa demanda acabou gerando uma necessidade das empresas de tecnologia, né, melhorarem, né, ou até mesmo criarem novas plataformas para atender essas necessidades. E aí, os empresários têm aproveitado disso? Você acha que ainda não está tão nítido ainda, né, para esse perfil de público, os empresários utilizarem ou na própria empresa, ou em casa? Eles já estão enxergando que dá para fazer, para aquela primeira desculpa, né, a top 1, A falta de tempo. não ser mais uma barreira, ou não? Você acha que ainda... Como é que Então, está crescendo? Experiência minha enquanto personal trainer, eu tenho só trabalho com mulheres, esqueci de mencionar. Eu tenho alunas que são empresárias e que às vezes estão em 3 cidades diferentes na mesma semana, e elas gostam muito por causa disso. Quando elas têm lá um Gym Pass, pode entrar em várias academias, tem várias possibilidades. Então, elas têm um treino para treinar nas academias e tem um treino para fazer no hotel, né? Ou na casa que elas costumam ficar, quando elas estão em alguma cidade. Então, ela sabe que sem treino ela não vai ficar, só se ela realmente não quiser treinar. Então, ela tem ali o treino para a ocasião que ela tiver se colocado ali com a viagem, e ainda tem o acompanhamento. Então, qualquer dúvida, ela pode entrar em contato, tudo. Agora, a parte de um empresário que tem uma empresa um pouco maior e disponibilizar isso para os funcionários, que também seria muito interessante, eu ainda não tive essa experiência dessa forma. Né? Eu conheço várias empresas que têm a parte de preocupação com a saúde do colaborador, né? Ginástica laboral, tudo. Já trabalhei nessa área também. Mas não vejo essa parte assim, de integração entre tecnologias, novas plataformas e aplicativos com a empresa. Ainda não vi. Pode ser que exista, mas não tive essa experiência ainda. Mas mulheres empresárias têm usufruído muito bem da consultoria online através da plataforma, até pela questão de facilidade de reorganização da agenda e não deixar de treinar. Eu acredito que quem é pioneiro nessa atividade é o Gym Pass, fazendo essa venda consultiva direto para as empresas, né? Hoje eu não sei o posicionamento, se ainda continua sendo a principal fonte de receita do Gym Pass. Essa questão de fechar contratos empresariais, né, direto com as empresas, no B2B, e ela repassa para os colaboradores, mas eu acredito que já é um caminho, né, dessa questão das empresas conseguirem, através do benefício, né, do ticket um pouco mais acessível, conseguir disponibilizar isso para o colaborador. Já é uma grande vantagem. Agora, talvez a evolução disso é ela fazer na própria empresa, com a atividade de ginástica laboral. Porém, como acaba ficando dispendiosa, né, porque são vários setores, o profissional praticamente vai ter que, dependendo do tamanho da empresa, ficar por conta ali, né, durante o dia, e às vezes, né, o pessoal que contratou ainda não enxergou os benefícios que isso promove da empresa. Então, às vezes, a tecnologia sendo colocada, uma TV, algo assim, né, para poder instruir junto com o profissional que está em casa, fique mais acessível, né? E talvez seja um novo nicho aí de negócio futuramente, né? As atividades na empresa laboral, porém de forma virtual. Vai ser bem interessante. Não, com certeza, sim, a empresa só tem a ganhar, porque um funcionário saudável
né, bem-humorado, menos Sim. estressado, vai diminuir o absenteísmo e isso vai ser só positivo para a empresa e para o empresário. E é Impacta legal. em vários resultados, né? Positivos, né? Isso é muito, Tem vários muito bom. estudos em cima desse tipo de investimento, né? Aqui no Brasil, ainda eu não tinha observado alguns estudos nessa área de ginástica laboral, mas em 2002 eu também tive uma empresa de ginástica laboral. Meu sócio era fisioterapeuta, né? E aí eu lembro da gente atender o Banco do Brasil, né? Algumas unidades do Banco do Brasil, a tentar colocar a ginástica laboral também no TJ, na época tinha uma licitação, e o preço que chegou pela aula dada inviabilizou a gente continuar no pregão eletrônico. Mas estava iniciando toda essa pegada de ginástica laboral naquela época. Então foi bem interessante o tanto que cresceu, mas que ao mesmo tempo ainda não ficou tão claro para a direção, para o RH, os benefícios. Mas o que eu observava quando a gente sentava para apresentar uma proposta, né, para o empresário? Vários segmentos, né? Ele não conseguia entender que isso vai melhorar a parte do absenteísmo, isso vai melhorar o presenteísmo também, né? Que é o cara estar ali só o corpo, né? E ali, às vezes, é o momento da atividade, o momento de se reconectar quando ele volta. Não conseguia enxergar a questão da produtividade, dessa questão dele se sentir bem e valorizado, investir, né? No bem-estar dele, de uma forma geral. E não era medido isso. Então, eu lembro que alguns RH, quando a gente sentava para conversar, eu lembro que estava na moda falar. Então, a pessoa sentava, não, o que é pôr ginástica laboral? Primeiro, qual o seu objetivo com a ginástica? Não, é porque você tem que vir aqui, tem que pôr o time para fazer um alongamento, mas qual o objetivo? Porque o seu diretor ele vai saber o seguinte, isso dá lucro. No final, isso vai dar lucro. Benefício, né? Exatamente. Então, eu vi que tinha essa dificuldade desse entendimento, porque querendo ou não, a empresa tem. Primeiro momento, olha como um custo. E como um desperdício de tempo do colaborador na jornada. Exatamente. Então, quando você começa a mensurar, antes eu tinha X absenteísmo, agora eu tenho Y, né? X menos alguma coisa. Agora eu tenho um time entregando mais no departamento tal, no departamento tal. Né? Uma NPS, que antes nem existia esse nome lá, né? Mas enfim, né? Numa employee Net Promoter Score, numa avaliação do empregado da empresa, melhorou a pontuação da empresa. Numa pesquisa de satisfação interna de colaboradores, era X, passou para Y. Então, eles não tinham essa percepção, só queria colocar porque era moda, aí não vai funcionar. Né? Dificilmente vai ser de longo prazo o projeto. Hoje eu acredito que já mudou bastante esse ponto de vista, né? Então, assim, as empresas estão mais preparadas para receber, e às vezes a inovação da tecnologia e tal, otimizado, torna ainda mais viável os projetos. Por isso que eu acredito que o profissional de educação física sempre vai ser o profissional não só do futuro, do presente já. Sim, né? E ele tem que aproveitar essas oportunidades, porque vai mudar as formas de performar. Você não vai ter mais só aquele tradicional que aconteceu ao longo desses anos todos. Agora ele vai ter que ter uma missão onde ele tem que entender que a tecnologia vai ser a maior vilã ou o melhor amigo, né? O melhor parceiro que ele vai ter. Exatamente. Muito bem. É verdade. Esse assunto é gostoso. Diga sua área. É tão bom que até falar sobre. Muito bom. É isso aí. Na sua, né, você falou que tem várias alunas que você, né, atende hoje e são empresárias, né? Você tem algum case para contar que alguma aluna falou, depois que eu comecei a praticar atividade física, quais os impactos no meu negócio, né? Que eu consegui atingir? Tem algum que você destacaria, assim, para contar pra gente? Olha, principalmente em relação a, engraçado falar, a questão de humor. Porque, querendo ou não, o exercício impacta muito no humor. Sim. E o empresário, a empresária, bem-humorada com seus colaboradores, com sua equipe, ou até sócios, faz muita diferença. Você trabalhar com alguém que está com o humor afetado, né, todo dia, você sabe que vai encontrar aquela pessoa, você já vai assim. Não quer nem rir, né? E quando a pessoa está com um bom humor, né, está com as questões de saúde mental ok, faz muita diferença. Então, eu tenho uma que, na verdade, essa nem é empresária, tá? Tenho, mas o que eu lembrei agora foi desse primeiro caso. Mas ela tem um cargo de gerência. Então, a gente está ali, de liderança.
Então ela falou que as pessoas, ela não falou nada, mas que as pessoas chegaram para ela e falaram assim, nossa, tá bem-humorada? Sentiram a diferença, né? E aí ela ficou feliz também de saber disso. E lá na empresa dela tem avaliações das gerências, né? Então, os funcionários falam sobre os gerentes, como que eles estão indo. E aí foi o ponto que parece que sim, a maioria comentou que ela tinha melhorado muito nela. Isso. Então, eu falei, não posso falar isso aqui nunca mais, porque foi a única coisa que eu fiz diferente foi exercício, por isso que eu tô mais bem-humorada. Então, melhorou ali o trato com os colegas, os subordinados. Afetou positivamente na gestão dela. Uma coisa que, teoricamente, né? Às vezes ela, a princípio, nem tinha pegado. Exatamente. Eu gosto muito desses exemplos porque a gente vê a exercício como aquela questão que vai, como um agente que vai melhorar a sua estética. E assim, tem tantas outras coisas que principalmente vão melhorar antes da estética, passar por transformações, e a gente vai deixando de lado. Né? Então, eu acho isso muito importante. Então, quando você perguntou do exemplo, foi a primeira lembrança que me veio à cabeça, foi essa questão do humor. Mas né? justamente redução do estresse. Para cada 10 que você perguntasse de uma semana de atividade física dar resultado, você vai ouvir não em 90%. Né? Porque a pessoa só pensa na parte Exatamente, é isso mesmo. A parte estética é ótima, mas ela está lá na frente. Né? Então, os primeiros resultados são os mais satisfatórios, é o que vai, inclusive, te manter fazendo, né? Exatamente. É o processo, né, Débora? Exatamente. Assim, se você fosse pegar 15 anos atrás e falasse assim, você, né? Sou homem, vou fazer musculação. Você tá querendo virar maromba? Se você é mulher, você tá querendo ficar gostosa? Hoje em dia, a gente já sabe, né? Mas assim, mas também por essas mudanças, mas daqui a uns 10 anos eu acho que o pessoal já não vai estar mais pensando assim, não. As coisas estão mudando rápido agora. Estagiário e tal, quando a gente às vezes tinha que fazer um programa, né, para mulher, ela perguntava, mas aqui eu não vou ficar com aqueles braços, não. Ele não pode ficar com isso ainda acontece até hoje. O seu biotipo, o hormônio não vai deixar, pode ficar tranquilo que você não vai ter nenhum bração. Então era muito comum esse tipo de coisa. Tinha gente que falava, pô, eu tenho que comprar uma roupa para ir malhar, eu tenho que comprar tênis para poder malhar, né? Enfim, a pessoa se sentia toda preocupada para estar naquele ambiente, né? E, obviamente, com essa crescente de número de academias, isso vai deixando menos místico essa questão da atividade física dentro de academias, né? Além, obviamente, do grande crescimento das outras modalidades, de outras atividades fora academia, né? A corrida de rua teve um crescimento gigantesco, a parte de ciclismo, né? Aí tem a parte também de beach tênis, aí que cresceu bastante, o futevôlei, né? Sim. Virou febre, né? Aqui tá em alta, exemplo, né? Em alta. Enfim, então são várias atividades que vão fazendo com que as pessoas vai se encaixando na que mais atende, né? Que mais se sente bem e tal. Às vezes é uma mistura até de responsabilidade com a atividade, mas prazer também. Sim. Fazer com a atividade física. Sim. Quando a pessoa consegue fazer isso, é o melhor dos mundos, né? Porque entra nesse nosso tema aqui, que é curtir o processo. Faz parte do resultado. Exatamente. Exato. E por muitas das vezes você vai ter que ter aquele objetivo, vai ser um sapinho surdo, né? Ou seja, você decidiu fazer, não tem que, às vezes, ouvir demais todo mundo do seu lado. Porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de enxergar o seu momento. Só você enxerga o seu momento. E, às vezes, elas vão te criticar ou até mesmo, né, fazer comentários. E se a pessoa tiver essa audição muito aberta, ela acaba desistindo. Sim, exatamente. Eu vejo muito essa questão, porque colocar na rotina do seu dia a dia, não só atividade física, qualquer coisa que te tira da sua zona de conforto, né, é muito doloroso. Sim. Então, se você não tem um reforço positivo daquilo, a tendência é você abandonar. Exatamente. Então, assim, realmente colocar na agenda, cumprir aquela agenda. Saber da importância. Saber da importância que ela vai gerar no curto, médio e longo prazo para a sua vida. Isso é fundamental. Né? Com certeza. Muito bem. Bom, dicas aí para nossos empresários que gostaram aqui da nossa conversa, ficaram curiosos para poder começar a tirar essa desculpa do tempo, né? Ou ter que ir para a academia e, às vezes, conseguir já amanhã colocar em prática.
né? Pode ser caminhando na rua, né? Perto da sua Fazer a casa, na consultoria praça. online, né? Ou talvez a consultoria online, né? Se adaptar bem aí, o empresário tem a vida tão corrida, né? Isso. Uma Como que grande essa possibilidade. pessoa te encontra nas redes sociais aí para você ajudar? Bom, nas redes, para personal trainer é Débora Marques Personal, tudo junto. Aham. Como eu falei, eu atendo apenas mulheres, né? Mas se homens surgirem, eu sei muito bem, ótimos profissionais para indicar também. Perfeito. Pode entrar em contato também, se for. E uma sugestão que eu dou para os empresários, que eu sei como que é a agenda, né, dessa galera, coloca como primeira coisa do seu dia. Se você não é aquela pessoa que o seu primeiro compromisso é às 6, sua academia pode ser, o seu treino pode ser às 6. Pode ser. Né? Porque várias coisas vão acontecer ao longo do dia que você não está esperando. E se você, às vezes, planejou para algum horário o exercício, talvez ele pode não acontecer por causa de imprevistos que nós sabemos que são previstos, na verdade, não vão acontecer. Então, coloca como primeira coisa do seu dia e seu dia vai ficar muito melhor. Né? Se eu pego o trabalho às 6, se for um empresário que começa às 6, tudo bem. Coloque em outro horário, mas vai se conhecendo. Marca ele num planner, né? Geralmente a gente faz o planner para não ficar perdido. E marca ali os dias e horários. Não deu certo, você sabe que na próxima semana a chance de você marcar naquele dia e horário dar errado de novo é muito grande. Então, vá se conhecendo para ver onde que vai ficar melhor. Se colocando aí pelo menos 3 dias na semana, 40 minutinhos, já dá para fazer um bom começo. Muito bom. Aqui a gente tem o clube das 6 aí. Todo mundo às 6 da manhã, né? Aqui na, Legal. aqui Legal. Só dos meninos. Dos meninos. Não, tá aberto a todos. Por enquanto. Por enquanto são os meninos, né, Diego? Mas está aberto. Quem criou o coragem são os meninos. É verdade. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença, né? Maravilhoso aqui o assunto, conteúdo super válido. E super em alta, né? Que é justamente colocar atividade física para as pessoas de forma acessível. Você é empresário, não tem desculpa mais, né? Pois é. Então, tá aí. Pode iniciar. Vamos lá começar. Exatamente. Muito bem. Vamos falar do nosso patrocinador, Diego? Vamos falar do nosso patrocinador. Bom, a gente tem um sistema mais ágil como patrocinador. É um sistema de gestão tática e estratégica que vai fazer você, empresário, pensar na sua empresa, ou seja, fazê-la crescer. Enquanto isso, o seu RP, o software que você já utiliza, faz ela funcionar. Muito bem, para poder conhecer um pouquinho mais do Mais Ágil, basta você entrar no site sistemamaisagil.com.br e pedir, fazer a sua solicitação de um teste, né, de 15 dias aí para você conhecer a nossa plataforma. Muito bem. E também seguir nosso canal no YouTube, importantíssimo, né? Muitas pessoas, né, Diego, assistem nosso conteúdo, mas às vezes não segue lá, não ativa o sininho, compartilhar com os amigos, né? Esse conteúdo incrível que a gente tem compartilhado aqui, né, com nossos telespectadores. Exatamente. Né? Show. Bem relevantes, né? Se inscreve aí, dá uma olhada. Aí. Porque diz que está desinscrevendo. Você tem que olhar agora e ver se está tudo inscrito. Peraí, está tudo certo. Beleza? Muito bem. Obrigado. Muito obrigada, Débora, pela Eu que participação. agradeço. É um Até a prazer. próxima, igual. Até a próxima, Até pessoal. mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.